Olá, esse é o quarto vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendo que antes de continuar assistindo esse vídeo, você assista os anteriores. O curso de PNL gratuito, Introdução, conceitos básicos da PNL e o Entender de Gente. São os 3 vídeos que foram lançados antes desse. E depois, retorne para assistir esse conteúdo. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, bom, então agora chegou a hora de aprender a programação de neurolinguagem. O que seria a programação de neurolinguagem? Conforme aquilo que você já aprendeu nos vídeos anteriores, nada chega ao nosso cérebro se não for por um dos nossos 5 sentidos, que seriam a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Vale lembrar também que a gente tem 3 canais sensoriais de entrada, que seriam o visual, o auditivo e o sinestésico. Conforme eu expliquei também, cada um de nós se comunica prioritariamente através de um desses 3 canais, ou seja, tem um desses canais que é mais forte do que os outros, né? Um desses canais sensoriais de entrada, ele é prioritário. Bom, se a gente atua através do canal visual, por exemplo, tudo aquilo que chama a nossa atenção, ou seja, que é mais marcante para a gente, seria a cor, o modelo, a estrutura, a ordem, a limpeza, o brilho, né, dentre outras coisas. Enfim, o que marca a gente é a imagem. E a gente faz a imagem daquilo que a gente escuta. Se a gente tem como canal de entrada prioritário visual, por exemplo, então quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu com a gente no passado, a imagem vem com uma série de detalhes. Uma paisagem, por exemplo, uma roupa, né? E essa roupa, no caso, que aparecendo toda a cor que tinha, né, envolvida na roupa. Ou seja, o visual grava mais os detalhes daquilo que realmente viu. Se a gente observar o sistema de comunicação que nós humanos usamos, então, se você estiver vendendo um carro e o seu cliente for mais visual, por exemplo, não adianta você tentar convencer ele de que o carro é rápido, de que o carro é macio. Ele vai se interessar pelo quê? Pela cor, pelo modelo, pelos detalhes, né? Por aquilo que de repente faz o carro mais bonito. E é lógico que imediatamente vai aparecer na mente dele a imagem dele já dirigindo o carro. Se a gente atua através do canal auditivo, por exemplo, o que vai chamar a nossa atenção vai ser os sons, uma música, uma palavra, um barulho. Já é um pouco diferente. Nesse caso, a linguagem acaba ficando gravada no nosso subconsciente, mas a gente se lembra dela sempre que o mesmo som daquele momento acaba sendo emitido por algum descuido ou por alguma intenção. Um exemplo disso é quando a gente lembra de uma festa. Todas as imagens que foram gravadas na sua mente, elas acabam ficando ligadas a alguma música que tocava no fundo. Seguindo o mesmo exemplo da venda do automóvel, se nesse caso o teu cliente for mais auditivo, assim que você mostrar o carro para ele, o que mais vai chamar atenção vai ser o barulho que o carro faz. Então de imediato provavelmente ele vai querer ver lá o carro funcionando, né? Ouvir o ronco do motor, alguma coisa nesse sentido. Já se a gente atua através do canal sinestésico, o que vai chamar a nossa atenção pode ser um abraço, um toque, alguma outra coisa ligada, né, à sensação. Um exemplo disso seria uma coisa que ficou na nossa memória e que a gente lembra dando ênfase a algum sentimento bom, né? Ou algum sentimento ruim também pode ser, que seja relacionado com aquele fato. No caso da venda do carro, se o teu cliente for mais sinestésico, ele nem vai notar muito a beleza do carro, nem o som. Ele vai passar a mão no banco, vai apertar o volante, vai querer sentir se o carro é macio, vai querer sentar lá no banco de trás e no banco da frente para ver se o banco é confortável, né? Então note que cada pessoa atua e reage de acordo com o seu canal sensorial principal. Depois que a informação ou que o evento externo é captado pelos nossos canais sensoriais, a gente faz uma filtragem.
ou seja, uma triagem dessas informações antes de formar o que a PNL chama de RI, ou seja, representação interna. Essa representação interna que determina o nosso comportamento exterior e a resposta que a gente vai dar aos estímulos. Entre o que a gente escuta, sente ou enxerga e o que a gente efetivamente entende no nosso cérebro, existe um sistema de filtragem. Aí de repente você pode estar se perguntando, cara, sistema de filtragem? É isso mesmo? A gente tem filtros internos de processamento? Sim, são filtros que determinam como a gente omite, distorce ou generaliza alguma informação que é recebida da forma visual, auditiva ou sinestésica. Conforme eu expliquei nos vídeos anteriores, a maioria de nós age conforme os aprendizados antigos, aqueles aprendizados lá que foram instalados na gente desde que a gente ainda estava no útero das nossas mães. Esses aprendizados fortalecem e criam alguns filtros ao longo da sua vida, que podem gerar estímulos no processamento das informações que a gente recebe do mundo externo, alterando assim a nossa percepção frente a determinados assuntos. Então agora é importante que você aprenda alguns desses estímulos automáticos do nosso cérebro. Um deles seria a omissão. A omissão significa que a gente presta atenção seletiva a alguns aspectos, algumas experiências que a gente teve e a gente omite, ou simplesmente a gente anula. E tem alguns aspectos que a gente pode tratar de uma forma consciente como um excesso de informação. Distorção é quando a gente faz mudança nas informações ou naqueles dados que são recebidos pelos nossos sentidos. Normalmente através de uma representação distorcida da realidade, que ela é aceita como verdade pelo nosso consciente. A distorção também pode ser um filtro utilizado no processo de automotivação. E aí vem a generalização. Esse é o processo de globalizar as conclusões baseado numa, duas ou mais experiências que a gente viveu anteriormente. Isso pode ser positivo quando a gente generaliza para aprender, por exemplo, usando as informações que estão disponíveis e traçando conclusões sobre o mundo, mas é muito negativo quando a gente pega um único evento que aconteceu e leva como experiência pela vida fora, achando que sempre vai ser daquele jeito. Bom, agora que você já sabe que existem filtros pelos quais uma informação passa antes de ser interpretada pelo nosso cérebro, e que conhece isso como alguns estímulos, como a omissão, a distorção e a generalização, a pergunta importante que fica é: quando duas pessoas recebem o mesmo estímulo, por que elas não têm sempre a mesma resposta? Por que a sensação de uma é diferente da de outra? Isso acontece porque a interpretação que a gente faz de uma informação que recebeu, ela vai depender dos filtros, e dos estímulos que o nosso cérebro utilizou. Então, para entender, a gente tem que saber que nós omitimos muitas vezes, distorcemos e generalizamos muitas das informações, usando um processo interno de triagem que é formado por metaprogramas, que seriam mais ou menos os valores, as crenças, as decisões, a memória. Os metaprogramas não são bons e nem são ruins. Eles simplesmente são a maneira pela qual a gente processa a informação, sempre preservando ou fragmentando aquilo que a gente fez ao longo do tempo. E é através desses metaprogramas, por exemplo, que a gente mantém a nossa personalidade. Vamos conhecer alguns desses metaprogramas. O metaprograma dos valores. São aquelas ideias nas quais a gente está disposto a investir tempo, investir recurso ou energia, tanto para obter quanto para evitar. Algumas experiências, assim como a forma peculiar da gente ver e da gente sentir o mundo, forma certos valores dos quais a gente não abre mão e pelos quais a gente pode conflitar, inclusive, com outras pessoas que tenham valores diferentes ou valores antagônicos. O metaprograma das crenças, por exemplo, já é aquilo que a gente pressupõe, ou seja, a ideia que a gente já tem formada sobre uma determinada coisa, que tanto pode criar como negar o nosso poder pessoal. As crenças, elas são a nível inconsciente. E são as nossas chaves, de liga-desliga das nossas habilidades, daquilo que a gente consegue fazer. Se você não acredita que pode realizar uma coisa, provavelmente você nunca vai ter a oportunidade de descobrir se realmente pode ou não. Porque você já acredita que não pode, então você nem vai tentar. Então se você acredita que está com crise, com depressão, que as coisas estão ruins, é isso que vai acontecer.
Mas quando você passa a acreditar que vai ter oportunidades, você abre um canal para que essas oportunidades acabem aparecendo. Quando uma crença é estabelecida no seu cérebro, a única função dessa crença daí para frente é se perpetuar. Sabendo disso, a gente pode então se conscientizar a respeito das nossas crenças e dar um primeiro passo para mudar aquelas que limitam a gente, que limitam o nosso potencial. Pense, o segredo não está lá fora, o segredo está dentro do seu cérebro. O mundo não pode simplesmente mudar radicalmente, mas o seu cérebro, o seu modo de pensar e de encarar a vida, pode. Se a gente colocar algumas pulgas, por exemplo, dentro de um recipiente e fechar esse recipiente, durante algum tempo elas vão pular, até conseguir chegar no limite da tampa. Ou seja, até elas baterem na tampa, elas vão ficar tentando sair, vão ficar pulando. Depois de um intervalo, que deve ser lá, vamos colocar, por exemplo, uns 7 dias. Se a gente destampar esse recipiente, aquelas pulgas que estão lá vão continuar lá dentro respeitando o limite da tampa, porque elas nunca mais vão pular para fora do recipiente. Elas acreditam que lá tem alguma coisa, alguma barreira, e elas não vão mais tentar. Ou seja, elas passaram a ter uma crença de que não conseguem sair. Passaram a acreditar que mesmo sem ter a barreira física, elas acreditam que tem uma barreira física, ou seja, tem uma tampa. Então, mesmo retirando a tampa, elas não vão mais sequer nem tentar pular, né? Porque simplesmente elas acreditam que não tem como. Então agora pare para refletir e observe. Será que a gente, em muitas situações do nosso dia a dia, também não estamos reagindo sem nem ao menos tentar superar os nossos limites? Será que a gente não está simplesmente estabelecendo crenças de que uma determinada coisa é impossível, sem nem ao menos tentar para saber se aquilo realmente é impossível? O metaprograma das memórias, que é um outro metaprograma, diz que alguns cientistas do comportamento dizem que a nossa personalidade é o conjunto de memórias que a gente acumula durante a vida. Então, a nossa coleção de memórias afeta com profundidade todas as nossas percepções e o nosso comportamento. E aí vem o metaprograma das decisões, que está diretamente relacionado com o da memória. A decisão sobre quem a gente é e especialmente sobre quais são os nossos limites pode afetar toda a nossa vida. Então, decisões podem criar crenças, valores, atitudes e até o modo que a gente tem de viver, podendo afetar ao longo do tempo a nossa percepção do mundo. E o problema das decisões é que a grande maioria delas é tomada e definida enquanto a gente ainda é muito jovem, enquanto a gente ainda tem muito pouca experiência de vida, geralmente não tendo sido reavaliado no segundo momento, criando assim alguns paradigmas que podem impedir a gente de conseguir voar mais alto. Meu nome é Rafael Rueda Milman e se você não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Seja Brilhante do YouTube. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai começar a se aprofundar nas técnicas que vão permitir você passar para um próximo nível. Então, se você continua interessado em aprender PNL e se tornar uma pessoa brilhante, não deixe de assistir o próximo vídeo.